Velozes e Furiosos sempre foi conhecido por suas cenas cheias de ação e muita mentirada. Mas será que tudo é realmente impossível? Físicos analisaram as cenas mais insanas da franquia, desde saltos entre carros até saltos entre prédios, e revelaram quais momentos poderiam acontecer na vida real e quais desafiam completamente as leis da física. Fala, Geeks! Velozes e o Furioso 5, o cofre. Em Velozes e o Furioso 5, Dom e Brian protagonizam uma das cenas mais icônicas e insanas da franquia. Eles saem pelas ruas do Rio de Janeiro, arrastando um cofre gigantesco cheio de dinheiro, a toda velocidade, com dois Dodge Chargers potentes. A cena é pura adrenalina. Carros derrapando, prédios sendo destruídos e o cofre balançando como se fosse um brinquedo. Mas será que isso seria possível na vida real? Pois é, segundo o físico de Harvard, Dr. Randall Kelly, essa cena é completamente impossível. Ele calculou o peso total do cofre e do dinheiro que estava dentro, cerca de 100 milhões de dólares em notas. No total, isso dá aproximadamente 14 mil quilos. Agora imagine. Além do peso absurdo do cofre, ainda temos o peso dos dois carros, a resistência do ar, o atrito dos pneus no asfalto e o esforço necessário para fazer tudo isso se mover. Quando o doutor colocou tudo isso na conta, o resultado foi chocante. Na melhor das hipóteses, Dom e Brian conseguiram rebocar o cofre a incríveis 3,7 km por hora. Sim, você ouviu certo. Menos de 4 km por hora. Ou seja, um ser humano comum poderia literalmente andar mais rápido que o cofre sendo arrastado por dois Dodge Chargers. E não para por aí. Se o cofre batesse em qualquer coisa, um carro, um poste ou até mesmo uma esquina, a perda de impulso faria os carros praticamente pararem de vez. A física simplesmente não permitiria que essa cena acontecesse daquela forma. Velozes e Furiosos 6. Dom pega Letty no ar. Velozes e Furiosos 6 nos entregou uma das cenas mais insanas da franquia. E talvez uma das mais impossíveis de acontecer na vida real. Estou falando do momento em que Dom Toretto salta de um carro em movimento para resgatar Letty no ar. Parece incrível, mas será que isso realmente poderia acontecer? Para entender o problema, precisamos falar de física, mais precisamente do momento linear. Cientistas explicam que o momento de um objeto é determinado multiplicando sua massa pela velocidade. E é exatamente essa fórmula que prova o quão absurda essa cena é. Vamos lembrar. Letty está em cima de um tanque de guerra em alta velocidade. O veículo colide e a lança violentamente para a esquerda. Do outro lado, Dom acelera o carro na mesma direção que o tanque, mas no sentido oposto e salta para a direita, tentando alcançá-la no ar. A ideia é que ele consegue pegá-la no meio do ar e juntos eles caem perfeitamente sobre o para-brisa de um outro carro. Parece heróico, mas na prática é pura fantasia. Isso porque, fisicamente, as velocidades e direções não se anulam magicamente. Para que Dom conseguisse parar o movimento da Letty, Dom precisaria ter uma massa muito maior que a dela, algo totalmente fora da realidade. Mesmo para alguém do tamanho do Vin Diesel. Na vida real, o que aconteceria seria o contrário. O impulso de Letty a puxaria para longe da trajetória segura, e ambos acabariam voando em direções opostas. Nada de pouso suave no para-brisa. Ou seja, a menos que o Dom Toretto tenha músculos que desafiam as leis da física, esse resgate espetacular de Velozes e Furiosos 6 é sem dúvida 100% impossível. Velozes e Furiosos 6. O avião. A física concluiu que uma das cenas mais marcantes tem apenas 1 de 10 pontos de realismo, e o motivo é simplesmente insano.
A análise veio da física de Andra Leslie Pelec. Para começar, ela até releva o momento em que Dom pega Lethe no ar, algo que já seria praticamente impossível na vida real. Mas o verdadeiro problema vem depois, no clímax do filme, quando o grupo tenta impedir um gigantesco avião de carga de decolar, em uma pista que parece nunca acabar. Segundo a física, ao calcular a velocidade dos carros, o tempo da sequência e a distância percorrida, o resultado é absurdo. Essa pista teria que ter mais de 40 km de extensão para tudo aquilo acontecer. E o mais curioso, a pista mais longa do mundo, usada em bases militares e aeroportos internacionais, tem menos de 5 km. Ou seja, a cena ignora completamente a realidade. Além disso, Dom dirige um carro para fora de um avião em queda, sobrevivendo a algo que fisicamente não faz o menor sentido. E foi aí que Diandra disse: acho que tenho que dar uma nota 1, porque aqui eles testaram minha capacidade de ignorar a realidade além do limite. Mas calma, apesar de toda a crítica, até a própria física reconhece uma coisa: Hollywood tem sua própria física. E é justamente isso que faz Velozes e Furiosos ser o que é. Uma explosão de adrenalina, emoção e momentos que desafiam completamente o bom senso, mas que a gente ama de assistir do mesmo jeito. Velozes e Furiosos pode até ter momentos que a ciência explica, mas tem algo que a ciência não explica: o carisma de Dom Toretto e a força da família. Porque quando se trata de família, as leis da física não se aplicam. Velozes e Furiosos 7. O salto entre arranha-céus. Em Velozes e Furiosos 7 existe uma das cenas mais insanas e lembradas da franquia. Aquela em que Dominic Toretto acelera um carro de luxo através da janela de um arranha-céu e literalmente voa para o prédio ao lado. Mas não para por aí. Após aterrissar dentro do segundo edifício, Dom pisa fundo novamente, atravessa outra janela e salta para um terceiro arranha-céu, escapando do carro segundos antes da explosão. É uma daquelas cenas que faz a gente prender a respiração e pensar: isso é impossível. E adivinha? É mesmo. De acordo com o físico Lee Lovehead, para esse salto ser minimamente possível, Dom teria que acelerar o carro até 160 km por hora antes do primeiro salto, o que já é absurdo dentro de um prédio. E mesmo que, por algum milagre, o vidro e o vento não oferecessem resistência, a travessia entre os prédios seria mortal. Os amortecedores do carro precisariam ser projetados especialmente para suportar o impacto, porque em condições normais, tanto o veículo quanto quem estivesse dentro seriam completamente destruídos ao aterrissar. E tem mais: mesmo que Dom realmente pulasse do carro no último segundo, ele ainda estaria se movendo a uma velocidade tão alta que seria impossível de parar. Na prática, ele seria lançado para fora do prédio, sem qualquer chance de sobreviver. Em outras palavras, por mais que a cena pareça incrível nas telas, a física não perdoa. No mundo real, o salto de Dom entre arranha-céus seria menos veloz e furioso, e mais curto e fatal. Velozes e Furiosos 7. Brian salta do veículo. Uma das cenas mais intensas de Furiosos 7 é realisticamente possível. Um especialista em física analisou a sequência e deu nota 10 em realismo. A cena acontece quando o veículo perde o controle, derrapa violentamente e despenca de um penhasco. Nesse momento, Brian corre contra o tempo, literalmente. Ele dispara em direção à frente do ônibus, enquanto tudo desmorona atrás dele. E quando parece que é o fim, ele salta no último segundo e consegue se agarrar na traseira do carro de Lethe. É uma sequência que, para muitos, parece absurda, coisa de videogame. Mas para a física de Andra Leslie Pelec, especialista que analisou a franquia para o site Insider, essa cena está longe de ser impossível.
Ela explicou que o movimento de Brian faz todo sentido dentro das leis da física. Pense em subir uma escada rolante que está descendo. É basicamente isso que ele faz ali, disse Diandra. Quando Brian se agarra na barra do carro e ele freia, de repente o corpo dele continua em movimento. Um exemplo perfeito da primeira lei de Newton. Um objeto em movimento tende a continuar se movendo, a menos que algo o pare. Segundo ela, essa reação foi mostrada de forma surpreendentemente correta no filme. Por isso, ela deu nota 10 para a acrobacia, chamando-a de criativa e totalmente possível. É curioso, né? A gente está tão acostumado a ver Velozes e Furiosos exagerar tanto nas acrobacias que acaba esquecendo que, de vez em quando, a física realmente bate certo. Essa análise mostra que, mesmo em meio à ação insana e aos momentos quase cartunescos, a equipe por trás da franquia ainda se preocupa com detalhes. E que nem toda cena de Velozes e Furiosos precisa ser uma caricatura da realidade. Velozes e Furiosos 7. Carros de paraquedas. Você provavelmente se lembra dessa cena épica de Velozes e Furiosos 7. O momento em que Dom e sua equipe decidem, literalmente, jogar seus carros de um avião com paraquedas, direto sobre uma estrada em meio às montanhas. O plano é simples e completamente insano. Eles precisam interceptar um comboio de vilões que está em movimento. E a única maneira de chegar até eles é caindo do céu. A sequência é cinematograficamente incrível. Vemos os carros despencando, abrindo os paraquedas e pousando como uma precisão quase militar. Todos conseguem aterrissar perfeitamente, menos Roman, que acaba sendo lançado longe da rota. Mas e se eu te disser que essa cena, apesar de parecer absurda, é cientificamente possível? O físico Matthew Crebon, da Universidade de Nova York, analisou a sequência e concluiu que, sim, o salto poderia acontecer de verdade, pelo menos em teoria. Segundo ele, se os paraquedas fossem grandes o bastante para suportar o peso dos carros e se o vento estivesse calmo, não haveria grandes problemas em pousar com segurança. Claro, na prática, seria preciso um nível de sorte absurdo para cair exatamente na estrada como eles fizeram. Crebon até brinca dizendo que, se fosse no mundo real, todos provavelmente teriam o mesmo destino de Roman, aterrissar fora do caminho e precisar de resgate. Velozes e Furiosos 9. O carro indo para o espaço. Quando Ted e Roman transformam um Pontiac Fiero em uma nave espacial improvisada, a internet inteira ficou dividida entre rir e aplaudir. O engenheiro aeroespacial Robert Frost, da NASA, comentou em um fórum do Quora que o carro seria destruído em segundos. A pressão, o calor da atmosfera fariam o veículo derreter antes mesmo de chegar ao espaço. Mas se o motor deles é movido a nós e esperança, talvez, só talvez, funcione por alguns segundos. Disse Frost. Essa cena prova que Velozes e Furiosos têm sua própria física e até onde eles estão dispostos a ir. Agora me conta, o que você achou de cada análise? Além dessas cenas, qual outra você acha impossível e possível de acontecer? Topa uma parte 2? Comente. E se você curte vídeos como este, com fatos científicos misturados com a cultura pop, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!